Queridos irmãos, é muito bom poder estar falando com vocês novamente sobre essa missão tão importante, talvez o ministério mais importante da igreja, que é a oração. Em Lucas, capítulo 18, diz assim: Jesus também lhes contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Sabe o que é orar sempre e nunca desanimar? É uma atitude de bater no prego até ele entrar na madeira. Você já viu como isso acontece? Veja aí. E vamos orar juntos com os nossos irmãos. Olá, meus irmãos e irmãs, quero compartilhar um pouco com vocês dos benefícios que nós temos colhido através da oração conjunta, coletiva, com mais irmãos, com a igreja. É uma oração que vai além da nossa casa, além da nossa oração do lugar secreto, além da oração da família, mas oração com irmãos, né? E isso tem sido muito importante na nossa vida. O aspecto que eu quero falar é que nós nos sentimos parte de algo maior. Esse aspecto, o texto de 2 Crônicas 7,14 diz: se o meu povo, não se uma pessoa ou uma família, mas o povo que se chama pelo nome, um povo que pertence a ele. Congregar, a gente entende que é pertencer a um rebanho, pertencer a uma congregação, pertencer a uma família, né, maior. E então nós nos sentimos assim, que nós fazemos parte, à medida que nós oramos juntos com os irmãos, à medida que nós colocamos a nossa súplica, nossos anseios, nossos pedidos, as nossas ações de graça, junto com os irmãos. São muitas situações. Eu me lembro que uma que marca muito, em 2009, quando a Silvia foi diagnosticada com câncer agressivo, muito agressivo na perna, nós ouvimos de Deus uma palavra de que nós não estávamos sozinhos nessa situação, nessa luta. Isso trouxe paz para o nosso coração. Começamos a orar, não só nós, mas junto com outros irmãos, com a igreja. Eles tomaram para si, né, essa causa junto conosco, junto com a nossa família. E foi muito marcante, né, todo o processo. E quando veio o resultado após a cirurgia, que ela tinha sido curada plenamente, né? A vitória e a alegria não foi só nossa, mas foi da igreja. Então, nós pertencemos a alguém, a um Deus, a uma família. E as lágrimas não são só nossas, as vitórias, os risos também não são só nossos. Isso que a gente tem colhido, tem recebido olhando assim da nossa ótica aqui como família, né? Mas também temos orado por pessoas, por famílias, temos participado da mesma maneira dessa caminhada, não só de pedidos, mas de um clamor diante de Deus para nos apontar a direção, o caminho onde ir, né? E isso tem sido uma bênção. Eu me sinto como se nós sentássemos à mesa, uma mesa grande, farta, onde o Pai está conosco, né? Isso é muito bom, queridos. E Ele nos consola, Ele nos exorta, Ele nos corrige, Ele nos levanta, e nós estamos juntos. E tem sido esse banquete orar junto com os irmãos. Quer seja nas torres, que já, até um pouco antes, né, do início oficial, nós chamamos a Binelli para nos abençoar com essa graça, quando a gente congregava ali na Ponte São João, né? E foi um tempo precioso de muita cura, restauração de famílias, né? E ali começamos a tomar um gosto, e vieram as torres, e todo ano a gente inicia o ano orando junto com os irmãos, e nós temos as orações diárias. Enfim, temos sido muito amparados, suportados pela graça do Senhor, sim, mas por essas orações e palavras que a gente recebe continuamente, e também damos para irmãos, e temos nos unido nessa caminhada, né, que tem sido muito compensadora, né? Assim,
caminhar com o Senhor junto com os irmãos. Eu louvo a Deus por esse povo pelo qual nós fazemos parte, com essa igreja, não só em Jundiaí, no Brasil e no mundo, que Ele instituiu, que se chama pelo nome dEle, pertencer. E orar junto com esses irmãos tem sido muito, muito abençoador para nós. Que Deus nos abençoe, nos dê fé e nos dê revelação, né, de tudo que temos com essa busca coletiva. Amém? Oração coletiva. O que é isso para mim? Posso resumir em 3 pontos. Primeiro, ensino. Porque eu ouço e aprendo com a oração do outro. Eu desenvolvo os dons naturais e espirituais. Eu aprendo a discernir a voz de Deus. Aprendo a ser servido e servir os irmãos. E dar direção para as atividades do dia e rumo para as minhas decisões. Segundo ponto, relacionamento. Porque eu aprofundo a minha intimidade com Deus e conheço e me relaciono com muitos irmãos. E terceiro ponto, alegria. Por ver o crescimento da fé de todos nós. Por entender e viver a realidade de uma só igreja. Por ver a noiva de Cristo sendo preparada. E a alegria de saber que a volta de Cristo se aproxima. A oração coletiva para mim é resposta de oração. Eu tenho sido muito edificada através da vida de outros irmãos. E com as reuniões online coletivas, né, eu fui estimulada a fazer algo que na minha vida não acontecia. Eu tinha um bloqueio com relação a orar pela vida de outras pessoas, orar pela vida de outros irmãos. E com essas reuniões, eu pude experimentar um novo do Senhor na minha vida, que trouxe muita alegria ao meu coração. De conseguir, né, quebrar esse bloqueio e orar pela vida de outras pessoas. Não tão frequentemente, né, mas eu procuro obedecer à voz do Espírito Santo quando eu sinto no coração de orar pela vida de outra pessoa, de outros irmãos. E tem sido maravilhoso experimentar isso do Senhor nesses tempos. Por que na oração? Bom, pessoalmente, eu gosto de ir nas orações coletivas porque é como se eu pudesse abrir o jornal do céu e saber que tipos de assuntos estão sendo tratados nas regiões celestiais, de forma que o meu pensamento possa se alinhar com aquilo que Deus está movendo no momento. E também, uma coisa que eu acho muito interessante desses movimentos agora que a gente está tendo, né, de ter reunião de madrugada de uma forma virtual, eu acho muito interessante porque não se restringe apenas as pessoas da localidade, as pessoas que a gente conhece. Então, a gente tem irmãos de todas as partes do Brasil. Dessa forma, a gente começa a não ver mais outra pessoa, o nosso irmão, como é a pessoa da Assembleia, é a pessoa da Igreja Católica, é a pessoa aqui do UMC. Não, a gente começa a ver, não, ela é uma pessoa cristã que ama Jesus e que ouve o Espírito Santo, de quem eu aprendo e por quem e que a gente consegue conversar no Espírito, na oração. E eu acho isso muito importante, porque é como se a noiva estivesse tomando consciência de si mesma. Então, se você quer saber o que importa no coração de Deus, quais são os pensamentos de Deus nesse momento, se junte às orações. Porque o Espírito Santo gosta quando a gente se reúne e ele gosta de falar quando a gente está junto. E é isso. Olá, tudo bem com você? Eu vou falar um pouco sobre a minha experiência com relação à oração coletiva ou corporativa. Vou falar um pouco, né, da minha experiência e falar dos irmãos, né, o que tem acontecido comigo, né, nesse todos esses anos de experiência nessa questão da oração coletiva. Bom, eu pratico esse tipo de oração há mais ou menos, acho que mais de 30 anos. E tem sido assim, algo muito maravilhoso na minha vida, tem sido muito edificante. Eu tenho sentido muito Deus, né, estar juntos, né, participando da oração junto com os irmãos.
Então, na verdade, existe a oração individual, né, que é você e Deus, né? E existe a oração corporativa, que é você, os irmãos e Deus. E esse tipo de oração juntos com os irmãos tem me ensinado muitas coisas maravilhosas. Tenho sido assim muito edificado, né? Na verdade, tenho sido assim muito abençoado. A gente ora tudo junto e a gente recebe muitas bênçãos de Deus através do corpo, né? Através dos irmãos, através das orações dos irmãos. E na verdade ela é uma escola de oração, você aprende muito, é muito importante você estar envolvido numa reunião de oração com os irmãos. A importância é que você tem que prestar atenção à oração dos irmãos, né? Para dizer um amém, para concordar, né, com os irmãos, porque é uma oração de concordância, oração coletiva. E isso acaba sendo um treinamento para você ouvir Deus, né? Você se torna mais disciplinado e sensível ao Espírito Santo, mesmo assim no seu tempo a sós com o Senhor, você aprende mais, você se torna sensível. É uma disciplina, na verdade, a oração coletiva, a oração corporativa. Na minha experiência durante todos esses anos, tenho visto sim, muitas maravilhas que o Senhor tem feito, que o Senhor tem realizado, curas, milagres, muitas respostas de oração. Tem sido realmente uma grande bênção, né, a gente participar desse tipo de oração corporativa. Nesse período todo que começou em março, né, essa questão aí do isolamento social, eu fiquei assim um tanto preocupado, porque eu falei, e agora, Senhor? Eu gosto demais desse tipo de oração, eu fico muito assim à vontade, né, com esse tipo de oração. Eu sou muito abençoado e a gente tem abençoado também os irmãos, né, com as nossas vidas. Isso tem sido um testemunho muito maravilhoso, né? E eu falei, e agora, como é que vamos fazer, né? Eu orei ao Senhor, Senhor, o Senhor possa proporcionar que alguns irmãos aí possam ter uma ideia assim de ter jeito de a gente ter essa reunião juntos, né? E na verdade aconteceu, foi uma coisa muito importante que Deus assim inspirou até o Haroldo Abinério, e nós começamos a ter uma oração virtual, e atualmente estamos fazendo isso, né? Orando através dessa sala de vídeo, e tem sido assim muito bom, muito edificante. Eu tenho conhecido muitos irmãos, né, inclusive fora daqui do Brasil, aqui do Brasil, e a gente vê muitos dons. Então tem sido uma experiência muito edificante. Eu tenho experimentado muito da presença de Deus, tenho tido uma experiência muito interessante, muito gratificante de poder estar assim participando, mesmo virtualmente, mesmo na sala virtual, a gente sente a presença de Deus, o amor de Deus, a presença de Deus através da vida dos nossos irmãos. Esse tipo de oração, na verdade, é para toda a igreja, é para todos, né? É para toda a igreja. Então eu vou fazer um convite, né? Vem estar conosco. Na verdade, só está faltando você. Vem participar disso, que tenho certeza que vai ser uma grande bênção na sua vida. Deus te abençoe. Muito obrigado. Amém.